Bom dia, queridos ouvintes que nos acompanham aqui no canal Eduquel. Tem sido uma bênção podermos participar juntos dessa linda jornada de 40 dias pela busca do batismo do Espírito Santo e aguardando a segunda vinda de Jesus. Dia 34, nosso tema, a Igreja Primitiva e a Comunhão. Pessoalmente, creio que o Senhor está a impressionar o seu povo a fim de que olhe com mais atenção para o exemplo da Igreja do Novo Testamento. Há muitos anos que os adventistas do sétimo dia creem ser o remanescente de Deus. Temos procurado ser fiéis aos ensinos da Palavra de Deus, tal como aconteceu com a Igreja do Novo Testamento. Creio que agora o Senhor está a chamar-nos para que continuemos perseverantes na doutrina dos apóstolos, mas que também continuemos perseverantes na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. Deus está a chamar os seus filhos para serem o seu povo remanescente, tal como a igreja primitiva do Novo Testamento, não só na doutrina, mas também na comunhão. A comunhão é um aspecto importante do povo remanescente de Deus. Tendo isto em mente, analisemos com mais cuidado como era a igreja primitiva de Deus. O livro de Atos diz-nos que os primeiros cristãos se reuniam tanto no templo como em sua casa, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Versículo 46. À medida que os cristãos passaram a não ser bem-vindos nos templos judaicos, as suas casas tornaram-se no ponto central da sua adoração e comunhão. Os lares dos crentes eram lugares onde se reuniam para louvar, estar em comunhão uns com os outros e ensinar. Muitos versículos mencionam as casas no Novo Testamento onde os cristãos se reuniam. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o zelador e Judas de Tiago. Atos capítulo 1, versículo 13. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiátira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia, e depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Atos capítulo 16, versículos 14 e 15. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, de entre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam tirá-los para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas, tendo, porém, recebido satisfação de Jasson e dos demais, o soltaram. Atos capítulo 17, versículos do 5 ao 9. Com nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Atos capítulo 20, versículo 20. Saudai também a igreja que está em sua casa, saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Romanos capítulo 16, versículo 5. E batizei também a família de Estefanas, além destes, não sei se batizei algum outro. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 16. As igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Prisca, com a igreja que está em sua casa. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19. Saúda aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa e a igreja que está em sua casa. Colossenses capítulo 4, versículo 15. Os apóstolos certamente compreendiam a importância da comunhão numa pequena casa. Durante 3 anos e meio, eles tinham adorado e comungado com Jesus desta forma.
Podemos compreender como foi tão natural para os apóstolos dar continuidade a este tipo de comunhão num pequeno grupo, à medida que centenas e milhares de pessoas aceitavam Cristo. Esse tipo de comunhão da igreja em casa facilitava muito mais a assimilação e a organização do grande número de pessoas que se unia à igreja diariamente. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e de todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos capítulo 2, versículo 47. Estes pequenos grupos de comunhão prestaram um bom serviço ao crescimento da igreja. Estima-se que no terceiro século, 6 milhões de cristãos viviam no Império Romano. Estes pequenos grupos de comunhão eram conducentes ao crescimento. Novos membros eram assimilados rápida e meticulosamente. Também seria evidente que estes grupos não serviam apenas para manter os membros, eram também de natureza evangelística. Os grupos em casa faziam com que a igreja crescesse, mesmo em tempos de severa perseguição. Além disso, à medida que aumentava o número de membros da igreja numa casa, os participantes eram obrigados a dividirem-se e formarem um novo grupo noutra casa. A comunhão próxima e íntima que advém do grupo mais pequeno cria um laço estreito entre os membros do grupo. O incentivo mútuo acontece mais facilmente. É neste tipo de ambiente que os crentes recebem força uns dos outros. A humanidade foi criada de modo a permanecer mais forte quando está unida a outros do que quando está sozinha. Atualmente, os cristãos precisam da força que advém da comunhão próxima e íntima que a igreja primitiva vivenciou. Tal como Deus disse no princípio, não é bom que o homem esteja só. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Não é bom que o cristão tente resistir sozinho às forças de Satanás e do mundo. Eu te convido em mais uma manhã, refletir em um texto bíblico onde Deus está falando ao seu coração. Isaías capítulo 62, versículos do 5 ao 7. Porque como o mancebo se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite de contínuo se não calarão. Ó vós, os que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio, até que confirme e até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Santo Deus, faz-nos recorrer constantemente a Ti em oração, até que nos reavives e nos faças um louvor ao Teu nome nesta comunidade. Que essa seja a sua oração e o seu objetivo neste dia. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e te espero amanhã aqui no canal Eduquel.